Uma decisão de um empresário inteligente exige que ele saiba dessas três métricas. Porque lembra lá atrás que eu falei, pô, mas se um cliente está me comprando R$ 1.000 e eu estou gastando R$ 1.200 para trazer esse cliente para me comprar, será que isso é válido? Pode ser válido, dependendo da análise dessas três métricas em conjunto. Ou seja, a maioria dos empresários está na mão de marqueteiros, está na mão de gestores de tráfego e pessoas que estão gastando o seu dinheiro sem entender qual ROI isso está trazendo. Então é muito importante entender esse ROI para que você consiga definir antecipadamente qual o resultado que esse marketing precisa trazer para que ele consiga se pagar dentro da sua empresa. E eu posso te afirmar, a maioria das pessoas que estão fazendo marketing não estão se pagando dentro do negócio. E a partir de agora você vai ter a possibilidade de se pagar, porque você vai analisar corretamente a métrica certa para que você consiga definir esse fim. Então vamos lá. O CAC é o valor que você gasta para transformar um estranho em cliente. Então uma pessoa que nunca me viu, uma pessoa que não conhece o meu produto, uma pessoa que não conhece a minha empresa, vai virar o meu cliente. E eu preciso definir o custo de aquisição desse cliente. Quanto eu estou gastando para fazer esse cliente passar pela jornada do marketing e chegar até o meu vendedor e fazer uma compra, ou até o meu site, ou até o meu marketplace. Se você está no jogo do negócio online, esse número é vital. Se você não está no jogo do negócio online, o seu jogo é loja física, esse número é muito importante. Porque ele vai te permitir definir números muito importantes. Ele vai te permitir definir números que vão embasar muito a sua tomada de decisão na hora de encerrar uma campanha, na hora de continuar uma campanha, na hora de manter um profissional, na hora de trocar o seu profissional de gestor de tráfego. Então, essas decisões, que normalmente são decisões difíceis, vão começar a se tornar decisões mais fáceis. Porque justamente aquela tecla que eu sempre bato vai estar acontecendo. Você vai estar usando o número para tomar a decisão e não uma experiência de mercado, como a gente disse várias vezes. A experiência de mercado está ficando obsoleta muito mais rápido a cada dia. Então, para de confiar só na sua experiência de mercado e agora nós vamos começar a confiar em números junto com essa experiência. Tenha certeza que você adquiriu um poder para você como empresário e esse poder vai te levar a outros patamares que eu sei que é por isso que você está aqui do outro lado dessa tela. Por exemplo, se você gasta R$ 100 em anúncio e isso te traz um cliente, esse anúncio de R$ 100 que você gastou tem um custo de aquisição por cliente de R$ 100. Esse cliente te custou R$ 100 para que ele efetue uma compra com você. É preciso conferir se o CAC não está consumindo todo o seu lucro. Entenda, o lucro daquele cliente meu no exemplo passado do ponto de equilíbrio é 34,5%. Então eu preciso olhar se esses 34,5% que eu estou lucrando na compra desse cliente está maior ou menor do que o custo de aquisição do cliente. Então, volume não tem nada a ver com resultado. Eu bato nisso sempre. Venda não é tudo. Por quê? Eu estava com um cliente outro dia e ele estava tendo um custo de aquisição do cliente maior do que o ticket médio que o cliente estava comprando dele. E quando a gente foi analisar as outras métricas junto, a conta não fechava. Então é muito importante você definir o custo de aquisição do seu cliente, porque senão você vai ficar na mão de um gestor de tráfego que fez um cursinho bosta, um cara que foi lá, ele é um subido, ou ele é um descido, ou ele é um profissional que fez um curso de gestão de tráfego, ele sabe lá operar a ferramenta, mas ele não sabe do seu negócio, ele não conhece os números do seu negócio, ele não sabe quanto ele pode gastar para trazer um cliente para você. E o custo de aquisição do cliente bem definido vai te trazer essa métrica. E a gente define esse custo com uma fórmula muito simples. Primeiro, eu preciso do valor investido em marketing. Então, tudo que eu gastei de marketing, que vai estar nos meus relatórios do financeiro que a gente construiu, e o número de clientes atendidos, que eu só vou ter se eu estiver categorizando as minhas vendas por tipo de aquisição de cliente. Então pensa comigo, lá no módulo 2, nós aprendemos que precisamos categorizar as vendas por tipo de receita. E no módulo 3, nós entendemos que precisamos categorizar as despesas por tipo de despesa. Então eu vou pegar o meu valor investido em marketing e dividir pelo número de cliente atendido. Vamos pegar um exemplo clássico. Eu gastei R$ 6.000 em marketing e anúncios, marketing mais anúncios nesse mês. E as ações comerciais me fizeram ganhar 30 novos clientes. Ou seja, de cara, eu tenho R$ 6.000 investidos dividido por 30 novos clientes. Isso me mostra que o meu custo de aquisição por cliente está em R$ 200. É muito importante entender agora o seguinte. Estou gastando R$ 200 para trazer um cliente. Quanto esse cliente me comprou?
Será que a compra desse cliente foi suficiente para eu ter lucro para pagar esses R$ 200 por aquisição do cliente? Essa é a pergunta que você tem que responder a partir de agora. Então vamos pegar um exemplo mais robusto de uma grande empresa que está dentro do nosso ecossistema hoje. Esse cliente ele gasta em média R$ 100 mil em tráfego pago por mês. E um cliente que gasta R$ 100 mil em tráfego pago por mês, ele tem que atrair uma quantidade grande de clientes para que ele consiga atingir os objetivos, que é lucrar com aquele investimento em marketing que ele está fazendo. No caso do meu cliente, ele tem R$ 100 mil gasto por mês e ele consegue, com esses R$ 100 mil, atrair 250 clientes. Se com R$ 100 mil ele atrai 250 clientes, ele está gastando, em média, R$ 400 por cliente. Então entenda, olha a importância de você entender quanto você está gastando para o seu cliente. O ticket médio desse cliente meu é um ticket médio de mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500, o ticket médio do produto dele. Ou seja, ele está gastando R$ 400 para vender R$ 2.000, R$ 2.500 para o cliente. Será que está válida essa estrutura? Nós vamos descobrir isso agora, analisando outra métrica em conjunto. Por quê? É muito importante sim eu descobrir quanto eu gasto para adquirir um cliente. Mas mais importante saber quanto eu gasto para adquirir um cliente é saber quanto esse cliente me compra num período de tempo. Porque não é importante para mim saber, Thales, eu gastei R$ 400 para trazer um cliente que me comprou R$ 2.500, fantástico. Mas se esse cliente te comprou todo mês, durante um ano, você gastou R$ 400 para trazer um cliente que te comprou 30 mil. E aí o número muda, aí o cálculo muda, aí todo o seu trabalho muda. E sabe aquele profissional, gestor de tráfego, que sabe só operar uma ferramenta, que fez um cursinho mais ou menos de 3 meses para aprender a ser um gestor de tráfego, pela sua capacidade como empresário de instruir ele para a coisa certa. Ou seja, se você estiver gastando R$ 400 para adquirir um cliente que te comprou R$ 2.500, você tem uma energia para investir naquele foco, naquele objetivo. Mas se você está gastando R$ 400 para trazer um cliente que está te comprando R$ 30 mil, é outra história, é outro jogo. Nós estamos falando de outra escala. Ou seja, talvez o seu negócio não está escalando e talvez você ache o seu gestor de tráfego ruim, ele sendo bom. E talvez o seu negócio não está escalando simplesmente porque você não entendeu a métrica correta. Mas nós vamos agora entender essa métrica. Por quê? Quando a gente fala de gestão financeira profissional, nós não estamos falando só de cuidar dos números que entram e saem. Nós estamos falando de definir estratégia de alavancagem dos negócios.